Eu sou o professor André Farias, sou professor da Universidade de Caxias do Sul e lá na universidade eu coordeno um grupo de pesquisa chamado Biopolíticas. E eu, junto com meus alunos, nós resolvemos organizar uma série de encontros que ocorrerão semanalmente a partir do dia 28 de agosto. Então, eu quero convidar vocês a conhecer nosso trabalho, nosso grupo. A dinâmica vai ser bem interessante. A gente vai chamar um professor ou professora a cada vez, né, a cada semana, sempre às sextas-feiras, e a pessoa terá até uma hora para abordar o seu tema, um tema que tem a ver com filosofia e com áreas afins, né? Mas assim, a ideia não é que a gente fale de temas assim de forma muito acadêmica, né? Mas que a gente possa fazer um trânsito entre os temas que são acadêmicos e os problemas mais assim urgentes, né? Que a gente está vivendo nessa experiência da pandemia e do confinamento, né? Então a nossa ideia é que a gente atravesse esses temas, né? Com as ideias que a gente normalmente na universidade costuma estudar, né, escrever a respeito, e que normalmente, mesmo que a gente não viva um período de confinamento forçado como é esse que a gente está vivendo, normalmente essas ideias ficam bastante presas aos muros da academia, né? E essa experiência que a gente está vivendo do, do confinamento parece que está forçando que a gente saia do confinamento de alguma forma, né? E assim, pelo menos, eu tenho experimentado, né? E, inevitavelmente, as redes sociais, as plataformas digitais são as nossas ferramentas, né? Para que a gente compartilhe ideias, para que a gente saia do confinamento, né? Mesmo que permanecendo dentro de nossas casas, né? Não sabemos ainda até quando, né? Então, eu queria convidar vocês a se inscreverem no meu canal, porque esse canal, quero explicar para vocês, ele já existe desde o início do ano, só que de forma privada. Eu gravo vídeos, gravo aulas e que são destinadas até então exclusivamente aos meus alunos, né, na universidade. E esse semestre eu senti a necessidade de dar um passo além, digamos assim, né, e começar a abrir o canal publicamente. Mas não gostaria de ficar sozinho nessa jornada, nessa aventura, né? Por isso eu convidei meus amigos e minhas amigas para embarcarem comigo, né? Nesse encontro que vai se chamar Desconfinando as Ideias, né? A partir do tema geral da biopolítica, mas já avisando a vocês que não restrito, né, aos autores da biopolítica, né? Mas assim, pegando a biopolítica como um conceito filosófico, né, da filosofia política contemporânea, bastante adequado para a gente abordar temas transversais, né, temas variados, né? Então eu queria ler para vocês aqui rapidamente o nome das pessoas e os temas que serão abordados a partir do dia 28. Então eu começarei na próxima sexta-feira com o tema A Poética da Violência em Glauber Rocha e Frantz Fanon. Depois, já em setembro, no dia 4, Pablo Dutra, com o tema A Crítica da Raça e do Racismo em Achille Mbembe. No dia 11 de setembro, Whindersson Ozinaga, com o tema Adorno e os Novos Fascismos. No dia 18 de setembro, Liane Pointner, com reflexões sobre o direito cosmopolita, desafios atuais. No dia 25 de setembro, Léo Espanholo,
Os ídolos de Bacon e as redes sociais. Já em outubro, no dia 2, a Daniela Scalia, com o tema Mulher e Literatura, Representações e Repercussões no Discurso. No dia 9 de outubro, Magali Mendes de Menezes, A Questão Indígena e as Políticas para a Educação. No dia 16 de outubro, Pedro Costa, com o tema da Economia Solidária. No dia 23 de outubro, Nilza Silva, com o tema do corpo confinado, o que pode um corpo confinado. No dia 30 de outubro, Ana Helena Amarante, com o tema Os Modos de Resistência. No dia, já em novembro, no dia 6 de novembro, Josemar Maciel, com o tema O Desenvolvimento na Perspectiva dos Saberes Ancestrais. No dia 13 de novembro, Verônica Zevallos, com o tema Desconstrução e Biopolítica, Aproximações. No dia 20 de novembro, Fábio Caprio, com o tema Fenomenologia da Depressão e Isolamento Social. Depois, no dia 27 de novembro, Janete Bonfante vai abordar Montaigne, Ética, Bom Senso e Razoabilidade em Tempos de Crise. Em seguida, já em dezembro, no dia 4, teremos o Ricardo Tim de Souza, com o tema Crítica da Razão Idolátrica, Tentação de Thanatos, Necroética e Sobrevivência. No dia 11 de dezembro, a Patrícia Porto vai abordar as questões de gênero na performance musical, né? O mote é O Rock é Machista, da Patrícia Porto. E, para fechar, com chave de ouro, o professor Itamar Veiga, com o tema Biopolítica e Tecnologias. Isso no dia 19 de dezembro. Então, como vocês veem, é uma ideia assim, bastante heterogênea, né? Bastante misturada, justamente para que a gente, né, saia do confinamento, essa é a ideia, né? Que a gente se conheça, que a gente troque ideias, né? Que a gente forme rede, né? Forme comunidade para pensar o nosso presente e principalmente o nosso futuro, né? O mundo que nós queremos construir depois que sairmos dessa situação crítica da pandemia, né? Tá certo? Então, para isso, eu quero convidar vocês a se inscreverem no canal, mais uma vez, tá certo? Nós precisamos de um número mínimo de inscritos no canal, que é para o YouTube suportar, né, a nossa sala virtual, a nossa live, né? Para que ela seja publicizada, é preciso um número mínimo de inscrições, tá certo? Então, é isto, tá? Eu pretendo também fazer vídeos solo, mas a ideia é principalmente a de utilizar o canal para realizar encontros, né? Aproveitando que esse período do confinamento está muito propício para isso, né? Nós estamos sentindo mais do que nunca a necessidade de encontrar os outros, de conversar, de falar, e vamos admitir que os aparelhos, enfim, as plataformas digitais, elas permitem isso, né, com bastante facilidade, né? Nunca foi tão fácil a gente encontrar as pessoas e, né, é uma coisa interessante, né, pensar nesse paradoxo, né? A gente está todo mundo isolado, todo mundo distante, mas é fácil a gente, né, encontrar o outro, nem que seja pelas lives, né, pela tela do computador. Tá certo? Então eu espero vocês lá no dia, aqui no caso, no canal, no dia 28 de agosto. Só mais um detalhe. O horário a gente ainda não definiu, tá certo? Essa semana a gente vai definir e assim
né, eu vou definir o horário conforme a agenda das pessoas. Então, aquele horário que ficar melhor, para que a gente tenha mais adesão, será o horário. E aí a gente vai, a cada semana, anunciar nas redes o cartaz do encontro, o convidado ou convidada e seu tema no horário, né? Sempre às sextas-feiras, né? A partir do próximo dia 28. Então, eu espero vocês lá. Se inscrevam no canal. Será um prazer fazer comunidade aqui no YouTube com vocês. Um grande abraço.